Há milhares de anos, nas terras antigas de Israel, um povo vivia sob a sombra constante da guerra. Os filisteus, guerreiros temidos e poderosos, reuniram um exército imenso e marcharam contra o povo de Deus. Os dois exércitos se posicionaram em lados opostos do vale de Elá, separados por um campo aberto e silencioso. Do campo filisteu saiu então uma figura que fazia a terra tremer a cada passo. Golias de Gate. Ele media quase 3 metros de altura. Seu elmo era de bronze, sua armadura pesava mais de 50 quilos, e sua lança era grossa como o rolo de um tecelão. Golias rugiu para o exército de Israel. Escolha um homem que venha lutar comigo. Se ele me vencer, seremos seus servos. Se eu o vencer, vocês serão nossos escravos. Por 40 dias, manhã e tarde, o gigante repetia esse desafio. E por 40 dias, nenhum israelita teve coragem de enfrentá-lo. O rei Saul, o mais alto entre os israelitas, também sentia o coração gelado diante daquele monstro de carne e ferro. Enquanto isso, nas colinas de Belém, um jovem pastor cuidava das ovelhas de seu pai, Jessé. Seu nome era Davi. Ele era o mais novo de 8 irmãos, de cabelos ruivos e olhos vivos, cheio de fé e coragem. 3 de seus irmãos mais velhos serviam no exército de Saul, e Jessé pediu a Davi que fosse ao campo de batalha levar-lhes comida e notícias. Davi partiu cedo, deixou as ovelhas com outro pastor e seguiu o caminho que levava ao vale onde os exércitos se enfrentavam. Quando chegou ao acampamento, encontrou seus irmãos e logo ouviu o brado ensurdecedor de Golias ecoando pelo vale. Ao ver os soldados israelitas recuando com medo, Davi perguntou: "Quem é esse filisteu que ousa desafiar o exército do Deus vivo?" Seu irmão mais velho, Eliabe, ficou furioso e disse: "Por que você veio aqui? Com quem deixou essas poucas ovelhas? Conheço sua arrogância." Mas Davi não se deixou abalar. Ele continuou fazendo perguntas, e a notícia chegou aos ouvidos do rei Saul. Saul mandou chamá-lo. Quando Davi entrou na tenda real, olhou nos olhos do rei e disse: "Que ninguém perca a coragem por causa desse filisteu. Eu irei lutar contra ele." Saul respondeu com dúvida: "Você não pode lutar contra ele. Você é apenas um jovem, e ele é um guerreiro desde a juventude." Então, Davi contou ao rei sobre sua vida como pastor. Quando um leão e quando um urso atacaram o rebanho, ele os enfrentou com as próprias mãos e os matou. E concluiu com fé inabalável: "O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará da mão desse filisteu." Tocado por aquelas palavras, Saul concordou. Ele mandou que Davi vestisse sua própria armadura de bronze e seu elmo. Mas Davi experimentou a armadura e percebeu que não conseguia nem caminhar com aquele peso. Disse ao rei: "Não posso usar isso. Não estou acostumado." Davi tirou tudo e pegou apenas o que conhecia: seu cajado de pastor, sua funda e uma bolsa de couro. Ele foi até o riacho próximo e escolheu cuidadosamente 5 pedras lisas e redondas, colocando-as na bolsa. Com a funda na mão e o coração cheio de Deus, o jovem pastor caminhou em direção ao gigante. Golias avançou também. Quando viu que o oponente era apenas um menino de face rosada, ele riu com escárnio. "Sou eu um cachorro para você vir contra mim com um cajado? Venha cá, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo." Davi respondeu sem tremer: "Você vem contra mim com espada, lança e dardo. Mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel." E completou: "Hoje mesmo o Senhor entregará você em minhas mãos, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel." Golias rugiu e avançou furioso. Davi também correu em direção ao gigante, sem hesitar um só instante. Com a mão ágil, Davi mergulhou a mão na bolsa, tirou uma pedra, ajustou a funda e girou com toda a força. A pedra cortou o ar como um raio e atingiu Golias diretamente na testa, o único ponto descoberto de sua armadura. O gigante cambaleou.
Seus joelhos fraquejaram. E então, com um estrondo que sacudiu o vale inteiro, Golias caiu de bruços no chão. Davi correu até ele, tomou a própria espada do gigante e a usou para confirmar sua vitória. Quando os filisteus viram que seu campeão havia caído, o terror tomou conta deles. Eles fugiram em desordem pelo vale. Os israelitas, tomados por um grito de guerra, perseguiram os inimigos e alcançaram uma grande vitória naquele dia. Davi foi levado diante do rei Saul, com a cabeça de Golias em sua mão. A partir daquele dia, o nome de Davi passou a ser conhecido em toda a terra. A história de Davi e Golias atravessou milênios para nos lembrar que a fé e a coragem podem derrubar os maiores gigantes, sejam eles de carne ou de medo.